Ah, Aí, ó, alguém já clicou, porque tá gravando, Mal. então tá. Acho que o Obrigada. Vini tá gravando. O Vini Lara tá gravando. Bom, o que era aquele trecho da relação do médico com o doente e como que a fisiologia se constitui? É um pouco por aí. Tem um negócio muito interessante no Canguilhem que o Foucault chama ele de filósofo, uma filosofia do erro. Um filósofo, enfim, há controvérsias, tem gente que acha que é exagero e tal. Sempre tem, né? O pessoal de humanas gosta de achar, né, projeto de pesquisa para poder fazer. Brincadeiras à parte, o Foucault chama ele de um filósofo do erro porque se você faz um corte, uma leitura assim longitudinal nos trabalhos do Canguilhem, ele está muito interessado por tudo o que não funciona, seja na saúde, seja na sociedade, seja nas ciências, seja na epistemologia, seja na filosofia. Tudo que não funciona, ele olha para isso não como algo que tem que ser excluído, mas como esse que não funciona, como aquilo que mobiliza a construção de saberes e de entendimentos sobre a vida. Então, a fisiologia, que era esse trecho que a gente estava vendo na semana passada, a fisiologia se constitui como ciência e daí ela se torna normativa, no sentido de que ela vai, a partir de um momento em que ela estabelece qual é o certo do corpo, que é o que a gente, né, vai ver um exame de sangue, tem um monte de critérios e zonas limítrofes, ela estabelece qual que é o certo do corpo. Então, ela tem um sentido normativo que parte de uma pesquisa em estatística, norma, né, que está dentro daquela curva do normal, que a gente sempre desenha. Então, o mais saudável é aquele que se enquadra nos, não sei, 90%, 95%. Tem que perguntar para os engenheiros que estão aqui, né, Guga? Mas tem a curva... Depende, cara. Depende? Depende, mas é isso aí. Então, aí são calculadas essas variáveis, então você constitui essa fisiologia, e a partir do momento em que você tem uma fisiologia, ela começa a dizer para o paciente, né, qual que é o certo, ou onde ele tem que estar, onde ele tem que se comportar em alguma medida, assim, para manter o colesterol, manter triglicerídeo, manter, enfim, a oxigenação, enfim, vários números. E aí a gente a ciência se faz, né, a partir desse modelo que diz o que tem que ser feito com o paciente. E o Canguilhem vai retomar como a fisiologia se constituiu a partir de indivíduos que, em algum momento, se sentiram doentes. E ele usa muito a palavra valor para isso, né? É a palavra na filosofia axiologia. Ele se sente doente e ele procura alguém que a gente chama de médico, né? Terapeuta, sei lá, né? Pensando na fisiologia quando ela se constitui como ciência, algo de 200 anos atrás, 300, 200, tenho a impressão. Mas ela se constitui como ciência a partir de alguém que se sente mal e que busca o restabelecimento. E aí, essa pessoa, depois ela perde seu poder sobre o seu próprio corpo e o médico, porque afinal era ela que tem o poder de avaliar se algo vai bem ou não, é o próprio indivíduo que estabelece os valores, seus valores vitais, e ele perde esse lugar, perde esse poder sobre si, sei lá, e a partir do momento em que uma fisiologia começa a se constituir a partir de indivíduos doentes. Então, sempre nessa lógica de como o erro, o fracasso, o que não dá certo, mobiliza a construção de um entendimento que daí, esse entendimento não é um entendimento sobre eu, sobre você, sobre qualquer um que está aqui. É um entendimento sobre a natureza humana. Então, é um indivíduo só que se sente doente e que faz uma avaliação individual de seu estado de saúde, e esse valor que ele tem, ele é completamente desprezado, porque ele começa a ser submetido a um outro tipo de lógica que é de uma norma que vem da fisiologia para cima dele. Isso aí é usado muito depois na reforma psiquiátrica ou nos modelos de entendimento
dos entendimentos das psicoses ou do ser louco, o que é a loucura, né? Porque você começa a fazer um monte de critérios de avaliação do que é o certo, o que é o errado, e acaba excluindo o indivíduo que foi quem, em algum momento, mobilizou o cientista a pensar sobre ele. Até mesmo redução de danos tem esse entendimento, né? A ideia real de redução de danos, não aquela redução de danos que era abstinência, mas aquela que entende como possibilidade, a partir do contexto da pessoa, seja o vício, seja em maior grau, menor grau, enfim. Exatamente. É um bom exemplo isso da redução de danos. Porque a própria pessoa, ela vai estabelecer, a partir dos valores que ela sente, positivos e negativos, com relação à sua própria sua performance, né? Como é que ela vai fazer o uso de drogas ou vai deixar de usá-las, né? Quando a gente pensa em redução de danos, é um pouco nesse sentido, né? Com esse lugar no horizonte, né? Mas não com aquela coisa que chega o médico de fora e fala é abstinência, né? E por quê? Porque nós temos uma fisiologia que precisa funcionar a partir disso. Então, se você tomar muito álcool, você vai morrer. Então, tem que cortar o álcool, né? E não consegue ouvir a relação do paciente tem com a droga e o que é essa droga. Às vezes eu acho que até, não sei, assim, pensando em redução de danos nesse sentido, às vezes dá até a sensação de que é um tanto quanto difícil, assim como a psicose, relacionar essa perspectiva, assim, da possibilidade de experimentar isso. Eu lembro de não lembro o nome dela, Carol, acho. Ela deu um curso de redução de danos e ela trabalhou na Cracolândia por um bom tempo, com consultório de rua, enfim. E ela deu um exemplo, assim, que eu acho que são coisas chocantes pra gente, mesmo pensando esse normal anormal, mas que acho que retrata muito o que de fato acontece e como é difícil olhar por esse lugar que o Canguilhem fala, eu acho, porque ela contou de um cara que eles conheceram e tal, e ele tava assim, nossa, enfiado no crack, assim, e a perna dele tava, tipo, com uma ferida gigantesca, feia, e tava, enfim, apodrecendo a perna dele. E toda semana eles passavam lá, deixavam uma pomada com ele para ele passar, melhorar aquele ferimento, e chegava na outra semana, não tinha nada, não tinha passado. Quando foram tentar entender de fato por que o cara não estava passando, que já era uma questão de redução de danos, o cara trouxe a ideia de que, tipo, tá, mas se eu não tiver essa ferida aqui, eu não ganho dinheiro para comer. Então, como é que eu vou passar essa pomada aqui que vocês estão falando para passar se eu não consigo comer, se eu não tiver isso aqui? Então, acho que é uma perspectiva bem, assim, um pouco chocante nesse sentido, de que às vezes justamente a partir desse lugar que a pessoa consegue a sua sobrevivência mesmo, né? Enfim. Exatamente. E é completamente ignorado, né? Pela esse lugar dos valores, né? Por isso que se a gente pegar ali o trechinho que a Fábio, que eu coloquei aqui na caixa de diálogo, patológico, né, implica patos, que a gente falou semana passada, né, sentimento direto e concreto de sofrimento, de impotência, sentimento de vida contrariada. Não tem nada a ver com constantes funcionais fisiológicas, nada a ver. Não tem nada, nenhuma referência ao patológico é uma disfunção hormonal que faz com que sim, uma disfunção hormonal pode fazer com que, sei lá, aconteça algum tipo de processo de, sei lá, de degeneração de alguma parte do corpo, ou não sei. Mas a gente acabou esquecendo o paciente que é atravessado, né, por isso. Então, o que ele pode construir, o que ele pode construir sobre a doença. Bom, enfim, eu acho que essa é a ideia um pouco geral do normal e do patológico. A Fábio colocou a doença como utilidade social, né? Tem no Freud, ele vai falar de ganhos secundários, né? De você sentir algum tipo de incômodo, e isso te dá algum outro tipo de atenção, etc.
é um outro debate, né? Que a gente tem as formas como que eu acho que isso tem muito a ver com a cristalização do olhar médico sobre a doença. Porque a gente que está no consultório, eu e os mais colegas que atendem aqui, é bem comum chegar criança de 7, 5 anos falando, eu sou TDAH, faço isso porque eu sou TDAH. É super interessante, porque ele não está atravessado por nenhum valor de incômodo, ele só, enfim, está... Na verdade, ele está se agitando, porque ficar parado numa sala é muito difícil para ele. E ele não está enxergando nenhum tipo de impedimento, não há um valor negativo para a criança com TDAH, muitas vezes, não há. Mas vem esse valor normativo dizendo, não, o seu corpo tem que seguir essas regras. E se ele não segue, ele é doente. E aí você percebe esses ganhos secundários, né, muitas vezes já sendo incorporados como algo que te dá uma ancoragem identitária. Então, eu sou, né, tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu sou tais coisas. E isso não é um problema. As pessoas podem ter essas ancoragens identitárias, porque também corre um outro risco de sair numa espécie de julgar essas pessoas, falando, isso é vitimismo, etc. Não, não se trata disso. Isso é um modo de operação que essa pessoa está encontrando para sobreviver e para existir no mundo, né? Se identificar com esse saber médico que dá um nome para ela, enfim, e acalma e dá um contorno para vários sentimentos confusos que ela possa estar sentindo. Tá dando para acompanhar mais ou menos a lógica? Ô Vinícius, no texto no livro, né, do Normal e Patológico, eu fiz uma busca com aquele localizar o contraéfico, enfim, pelo localizar. Maravilhoso essa função. E o único trecho que só em 2 momentos ele utiliza a palavra contrariada, né, que eu encontrei. Uma que a gente viu, quando ele fala da vida contrariada. E um outro trechinho é esse daqui também. Quando ele... peraí. Tá, ele fala em funções normais contrariadas. Só que agora, enfim, não lembro que página que tá isso. Mas eu quis só dizer assim que... É que eu não sei se você entende bem quando você falou agora há pouco, que ele não fala em vida contrariada em termos fisiológicos. E daí eu me lembrei desse outro trecho onde ele utiliza a palavra contrariada, para ver se ainda assim, sei lá, para entender melhor o que você falou. Deixa eu ver aqui. Teria que fazer a busca lá no texto. Então, essa palavra contrariada, talvez a gente tenha que dar uma olhada no original, ver como é que está essa tradução. Porque pode ser constrangido o termo. Enfim, mas depois a gente pode olhar nisso. Mas eu acho que o Canguilhem está tentando fazer, quando ele fala de função normal contrariada, esse trecho está onde? Porque... Tá no livro, no normal, só que eu não tô com o PDF aqui dele. Eu vou tentar achar aqui, peraí. Porque para o Canguilhem, essas funções normais, elas podem ser as funções normais da fisiologia, pensando, né, na norma fisiológica. Essas funções estão sendo contrariadas. Então, para o fisiologista, para o médico, ou para nós, para quem é psicólogo, há uma norma que é contrariada, uma função normal contrariada, mas pode ser para o paciente que se sente doente e que há, enfim, uma contradição, uma contrariedade, uma constrição no seu modo de funcionamento, e aí, enfim, ele vai entender isso por patológico. Então, precisava olhar o trecho que ele está... vou pegar ele aqui, o trecho. E tem uma parte do normal e patológico, aproveitando que você falou isso, que está na página 113 do meu, né? Não sei... não existe fato que seja normal ou patológico em si. A palavra fato para o Canguilhem é muito importante, não é uma palavra qualquer.
Fato refere-se àquilo que pode ser mensurado, aquilo que pode ser medido. Então, não existe... Então, mesmo que eu possa medir algo, por exemplo, através da estatística, através da curva do normal, através de, enfim, de vários instrumentos de precisão, com precisão numérica, assim, ou esse reducionismo matemático, não existe fato que seja normal ou patológico em si. A gente tem um tempo limitado, né? E acho que vai encerrar. Nós... Não, presente. Acho que ele vai seguir. Uhum. Vai seguir, ó, um presente. Que legal. Adoro. Bom, vai seguir, não vamos precisar do link do Chico hoje, né? Semana que vem ele vai cobrar, provavelmente. Isso significa... Bom, quando ele fala assim, você faz um reducionismo matemático, físico-químico de algo. Isso é um fato. Agora, quando você olha para esse fato, a Nicole deve estar vibrando porque isso é fenomenologia. Quando você olha para esse fato, isso em si mesmo, nele mesmo, não há nada de normal ou patológico. Vou continuar a citação. A anomalia e a mutação não são em si mesmas patológicas. Elas exprimem outras formas de vida possíveis. Se essas normas forem inferiores às normas anteriores, serão chamadas patológicas. Por quem? Por aquele que sente. Certo? Então, se há uma variação, uma mudança no teu organismo, se ela for, né, inferior às normas anteriores, serão chamadas patológicas. Se eventualmente se revelarem equivalentes no mesmo meio ou superiores em outro meio, são chamadas de normais. Sua normalidade advirá de sua normatividade. Duas palavras bem complicadas aqui, né? O que é normal, a normalidade de um indivíduo, ela vem da capacidade que esse indivíduo tem em produzir novas normas, a partir das restrições ambientais ou corporais que ele tem. Então, se ele tem algum problema, se ele trabalha com as mãos e tem algum problema com as mãos, ele vai se considerar patológico com isso, a não ser que ele reinvente a forma de utilização ou a execução das coisas que ele faz, enfim, e vai transformando isso, e vai passando para outros lugares. E aí quando a Fábio colocou agora, né, quando o Virchow definia a patologia como uma fisiologia com obstáculos, olha como chama? Eu ia falar arrogância, mas não é. Porque a fisiologia em si não quando você se pressupõe algo muito assim prepotente, isso, do fisiologista. Porque a fisiologia é só um conjunto de constantes medidas. E aí ele fala, o patológico é uma fisiologia com obstáculos. Obstáculos com relação ao quê? Ao que o fisiologista decidiu. Por isso que a gente acaba trazendo muito o Canguilhem para estudar os processos da psicopatologia, né, das doenças mentais. Porque, primeiro que, enfim, é mais difícil discutir, né, com um médico, porque você tem fatos reais, né? Alguns índices, algumas constantes funcionais vão, de fato, ser problemáticas para as pessoas. Mas vocês já viram pessoas que têm vários problemas de saúde, sempre tem, né, e que continua consumindo o que não pode, fazendo o que não deve, enfim, elas sobrevivem, né? Algumas morrem antes, outras não morrem, mas elas sobrevivem ou não. Mas essa pessoa tem autoridade de fazer o valor que ela quer, de fazer o que ela pensa da própria vida. E isso é um problema super sério no campo da medicina, que não consegue entender a vida fora de uma fisiologia. Você não consegue entender a vida do paciente, da forma como ele vive, atravessando esse entendimento pelo desejo ou pelo que esse sujeito quer. É simplesmente uma máquina. O corpo esse entendimento. Assim, né? Vinícius. É ótimo porque... desculpa, pode falar. Então, você falou isso e eu acho que me faz lembrar aquilo que você tinha falado sobre sempre ter o modelo ideal, né?
Porque essa coisa de o corpo, da gente ter que seguir as recomendações médicas, claro, todo mundo tem, né, algumas recomendações a seguir, mas eu lembrei muito que meu pai essa semana falou, cada um escolhe o jeito de morrer e ponto, porque ele tava com dificuldade, ele tem um estilo de vida muito que acarreta os exames de colesterol a ficar sempre acima do que pode. E ele falou, nunca caminhei na minha vida, por que eu vou caminhar agora? Eu odeio fazer isso. Então eu acho muito engraçado que isso me sempre faz lembrar que é difícil, é importante também que a pessoa cuide da própria saúde, mas sempre nesse modelo ideal, né? Sem entender qual que é a importância, qual que é a relação que aquela pessoa tem com determinada comida, com determinada droga, que seja, né? Uhum. Então, sempre me faz lembrar, assim, que é muito no ideal, às vezes, né? E as pessoas sabem que talvez não vão alcançar o ideal, então, né, deixa quieto. E tem outra questão que não é somente o ideal de corpo, é o ideal de muitas coisas, né? Não é somente um ideal de saúde. Sim, Se a gente recorrer à história, nós vamos perceber que nós traçamos diversos ideais, né? Ideal para a mulher, qual é o ideal para a mulher, qual é o ideal para uma pessoa ser sã. A gente recorda recentemente, século XIX, Cesare Lombroso, tentando desenhar o ideal de pessoa, porque se tiver alguma coisa fisiológica, vai ser puta, ou então é bandido. Então, durante a história, nós traçamos muitos ideais, né? E o que torna o outro um ser doente, né? E como é que a gente se livra disso? A gente vai se livrar disso. A gente vai se livrar disso. Como que a gente se livra disso? Primeiro, estudando Canguilhem. Eu acho que Canguilhem ajuda a se libertar, a fazer aí a purgar esse conjunto de idealidades, de formas ideais que a gente constrói sobre a vida. Junto com essa palavra ideal, acho que é bem bacana isso que o João e a Bruna falaram, mas a Nicole ia falar, né? Eu ia... Você quer continuar aqui? Não, pode falar, pode falar. É porque... Deixa eu lembrar de onde que eu tirei isso, na verdade. Você estava falando disso do fisiológico, né? E acho que é muito do que a Bruna falou também, o João, tipo, essa idealização, de alguma forma, é construída a partir de um corpo, olhando, né, especialmente na parte fisiológica, olha-se o corpo fora do mundo, né? Acho que é aí que entra a fenomenologia muito necessária, assim, no sentido de disse que se olha o corpo e são fatos, e esses argumentos pensam o corpo fora do mundo, né? Então, o corpo como o braço, a cabeça, o neurônio, o como deve se funcionar a partir dessas normativas e tudo mais. Ainda assim, isso é constituído a partir de valores, porque essas interpretações e essas idealizações não têm como ser construídas, ainda que queiram, nessa experiência, né? Então, tipo, a pessoa se sente doente na experiência com o mundo, ela sendo sujeito, corpo no mundo, e aí ela identifica, estou doente, não estou doente. Estou me sentindo, né? A sensação de eu saber se eu estou me sentindo mal ou não, é só na experiência com o mundo que eu vou saber disso. Então, acho que, tipo, tem essa falsa argumentação de que se vê o corpo fora do mundo, como isso é científico, como isso é factual, mas, na verdade, os valores vêm justamente da experiência no mundo, e aí entra história, né, totalmente. E como isso foi sendo construído a partir desses valores e normativas, enfim. E a gente só vai acreditando como médico de fato, ele é muito factual, ele é muito... Não sou médico, mas acho que é especialmente. Não sei se deu para entender, mas... Sim, sim. Esse ideal, ele é construído, que a gente estava falando bem no início, sim, né? A partir de coisas que não dão certo, de valores. Quando a gente fala em valores, quando a gente está falando de Canguilhem e fala em valores, a gente está se referindo ao que o indivíduo sente, né? Os valores, positivos e negativos e tal. Então, esses valores que fazem com que se construa uma ideia do que seria esses valores negativos que ele sente, convoca o médico fisiologista, o biólogo, o naturalista, vem o que fazem uma redução do corpo como se ele fosse uma máquina, e dizem, e daí devolvem para o paciente o que ele tem que fazer para que ele não tenha de novo essa sensação de valor negativo. Quando
na ideia, na perspectiva do Canguilhã, o que é normal não é o número, as variáveis de glicemia ou coisas assim no sangue, de açúcar no sangue. O que é normal é a capacidade de você conseguir conviver com restrições, né, e conseguir fazer novas formas de existência, fazer novas costuras, né, que é a palavra normatividade. Bom, a palavra normatividade exclui, ela não funciona a partir desses modelos ideais, né, que a Bruna e o João comentaram, porque o normativo, ele precisa, para ele operar, ele precisa de um corpo, essa ideia de normatividade, ela pressupõe que a vida, que o corpo vivente é algo que está em constante diálogo com o meio exterior e meio interior, tentando buscar um equilíbrio que é precário, e ele está o tempo inteiro fazendo essa equilibração entre o meio interno e o meio externo, entre eu dentro e eu fora. Na biologia, nos estudos da fisiologia, a gente chama isso de homeostase. Essa capacidade dos organismos vivos de autorregulação e de autogestão e de várias coisas. Essa capacidade da vida de fazer autoprodução é algo que intriga todos os cientistas reducionistas. Tanto que você hoje tem muitas ambições de fazer a inteligência, os autômatos dominarem o mundo. Esse tipo de mitologia que, enfim, talvez algumas pessoas... Na verdade, não é uma mitologia, né? Lá na PUC mesmo, no nosso curso, a gente tem pesquisadores que trabalham, enfim, com essa possibilidade da máquina superar, né, o ser humano, etc. Mas o Canguilhã deixa muito evidente isso, como não se consegue entender ainda os fenômenos de autorregulação do corpo. Porque talvez não se consiga entender porque se leia o corpo ainda a partir de um ideário, se tem uma expectativa sobre como deve operar, que é algo que a gente falava lá no ano passado nos seminários, essa ideia de que existe uma natureza humana. E a natureza humana, o que é a natureza humana? Talvez a natureza humana seja a capacidade de essa autoprodução, autorregulação que o corpo faz o tempo inteiro, mas não é humano, isso é animal, né? Porque um cachorro também está fazendo esse processo, né? Uma ameba também está fazendo esse processo, o tempo inteiro empurrando e evitando a morte. A morte está lá no horizonte, né? E o tempo inteiro fazendo uma espécie de empurrar para frente o inevitável que é a morte. E o tempo inteiro fazendo esse jogo de equilibração. A gente precisa, então, quebrar esse conjunto de ideários sobre o que é a vida para poder, enfim, estabelecer a partir daí uma nova terapêutica, não uma terapêutica que seja de trazer, né, a criança que se agita na escola para que ela pare de se agitar. Em que medida o meio, o que está fora da criança, precisa também se transformar, assim, né? E aí o que é a minha pesquisa, mais exatamente? Que ponto, que estrutura da sociedade, da cultura que esse sujeito doente está quebrando? A criança está quebrando o quê, né? Quando ela quebra uma vidraça na escola, ela está quebrando o quê junto com essa vidraça, né? E aí a gente precisa entender, então, o patológico, o anormal, a variedade, como insurgente nesse sentido, como algo que se subleva de algum modo e que aí porta um certo caráter político ou não hegemônico, no sentido de dizer que a expectativa ou o ideal, como o João falou e a Bruna falaram, esses lugares estão fadados ao fracasso a partir do momento em que eles se colocam como estanques e fixos e não admitem que a vida não é isso. A vida é um processo de equilibração e de diálogo entre o tempo inteiro dialógica entre meio interno e meio externo. Bom, tá dando para acompanhar? Tá mais ou menos? Legal, joinha.
Vinícius, eu queria que tu retornasse sobre a questão da homeostase, porque eu não consegui fazer esse link ainda em relação a o que aqui teria a ver essa questão da vida que luta para viver, né? Como é que seria? Desculpa, mas você pode retornar isso? Lembra que, acho que no segundo encontro, a gente viu uma palavra lá, uma frase do Canguilhem, que a vida joga contra a entropia crescente. A gente viu isso? Que tá lá no normal patológico, né? O que é entropia? O que é a entropia total? A morte. É a morte, né? A desorganização do sistema, a total desorganização dele, leva à morte. Um fenômeno vivo, desde uma ameba até um ser humano, assim, que se acha a cadeia, o topo, a cereja do bolo da criação, da origem das espécies, todos os seres que têm vida e que trocam substâncias internas e externas, estão fazendo os mesmos processos, que é tentar permanecer vivo. O nome que a gente dá para esse processo de equilíbrio das trocas internas e externas com o corpo é de homeostasia, homeostase, que é manter uma constante, um equilíbrio funcional do corpo. O corpo está o tempo inteiro tentando sobreviver. Acho que foi meio por isso, por aí. Não, beleza, tranquilo. E aí, em relação à questão de nós, a partir disso, nos livrarmos do ideal? Ah, sim. É esse link que eu não consegui fazer. Não, acho que não tem. Eu não sei como eu cheguei aqui. Pelo que eu entendi, assim, eu não sei se eu entendi bem, mas é que eu fiquei muito, quando se fala da vida ser um esforço, eu fico me lembrando muito daquele, não sei se vocês já viram aquela série Cosmos ou Universo, fala sobre a constituição do Sol, como que o planeta Terra chegou no lugar em que está, enfim, fica falando dessas coisas. E eles falam muito sobre como é muito difícil achar vida, né? Então, seja em outros planetas, seja na Terra há muitos bilhões de anos atrás. E aí, quando eu penso nisso, eu fico pensando como, tipo, se a vida é um esforço, ao meu entender, essas variações sendo compreendidas como também um esforço para continuar vivo, da forma que dá, da forma que é possível para aquele organismo, então não necessariamente isso sai tanto da norma de vida, bem entre aspas aqui o norma, né? Mas tipo, esse esforço para continuar, então um psicótico que está vendo coisas e ouvindo vozes e até se coloca em risco. Será que isso é tão fora da norma ou será que não é só um organismo bem por cima, né? Mas será que não é possível olhar para isso como uma tentativa, um esforço de continuar vivo onde ele está, no momento em que ele está, na situação em que ele está? É isso que eu compreendo, assim, pensando nessa ligação, mas não sei se é isso, não sei se... Agora te ouvindo, eu também consegui entender melhor o que eu quis dizer. Que diz respeito esse processo de equilibração, João, é um processo de homeostasia. Ele diz respeito a valores individuais que o indivíduo, que o sujeito ou o animal, o vivo, o corpo vivo, tem para com ele mesmo. Ele tem fome. O pessoal da biologia fala muito que animal, tirando nós, não sei se tirando nós, mas eu já ouvi assim, desse jeito, tirando nós, só está ou dormindo, ou forrageando, ou reproduzindo. Ele não faz mais nada, assim, né? De maneira geral, na vida. Ou ele está se alimentando, ou ele está em repouso, ou ele está se reproduzindo, está fazendo sexo. É interessante pensar que o que nós fazemos o tempo inteiro, né? Se a gente tem essa carga biológica por trás, né? De pensar,
essa tentativa de manter o corpo em estado de equilíbrio, enfim, se alimentar, dormir, etc. Fazer as coisas mais basais da vida. Por isso que a gente começa a ditar normas. E aí, não sei, e aí eu acho que são valores construídos pelo indivíduo sobre o que tem que ser feito para que ele permaneça vivo. Pelo indivíduo. E a ideia de expectativa apaga, o ideal que se constrói quando se faz uma natureza humana, apaga esse processo de homeostasia ou de equilibração que cada indivíduo tenta fazer. Acho que foi essa a volta que eu dei e que me perdi no caminho. Interessante, bem interessante, né? Só que ao mesmo tempo desesperador, né? Porque acho que a gente não tem como parar de atribuir valores a essa nossa tentativa de nos enganarmos em relação a essa atrofia, né? Que acontece o tempo todo. A vida luta para viver, mas a gente sabe que é uma luta, né, em um determinado momento, uma luta assim, sem sentido, né? Mas porque a gente tem, de certa forma, uma ganância que quer viver o tempo todo, quer ser eterno, quer se tornar Deus. Daí a gente cria um bocado de coisa também, estereótipos, normas e tal. Mas isso que você diz é muito interessante para fazer uma reflexão a partir daí, né? Mas eu acho que é desesperado, porque acho que a gente não tem como parar de fazer isso, né? Pensando no campo da psicopatologia, que, enfim, eu posso falar, né, a partir de onde eu trabalho e tal, acho que é esse desespero, que é a falha, que é a dificuldade, que vai mobilizar a gente a construir outra coisa. Porque o olhar sobre a doença está muito confortável. É muito confortável para achar doente. É fácil achar doente no mundo. Nossa, abre o DSM, gira assim, faz um tipo de simpatia e abre e você se encontra. Então, está muito fácil para a medicina esse processo normativo, assim, para a psicologia e para todas as áreas. Assim. Porque a gente não está olhando para o indivíduo doente como um indivíduo que está tentando entrar num processo de equilibração, de homeostasia. A doença é olhada como um processo que tem que ser suprimido, quando há ali nesse corpo alguém que está tentando um diálogo. Talvez equivocado, talvez que agrida alguém, talvez que agrida uma instituição, mas porque ele está agredindo alguém, agredindo uma instituição, será que a gente, então, simplesmente vai marginalizar esse indivíduo doente, né? Como é a tendência? Eu acho que não é necessariamente, tipo, tentar não fazer isso, porque, de fato, eu concordo, assim, acho que é bem inevitável, no momento em que a gente está na construção que a gente tem hoje, sair dessas idealizações, né? Mas talvez reconhecer que essas idealizações existem para entender como que é possível, então, lidar com isso de uma forma menos desesperadora, especialmente pensando naquele sujeito. Então, tipo, quão desesperador não deve ser para alguém que é internado por ser psicótico, sendo que, tipo, a experiência dele é válida também, né? E acho que essa tentativa desse olhar não é ignorar e falar, tipo, não, isso aqui não vale mais, ou esses ideais têm que sumir. Mas é entendendo que, tipo, esses ideais não necessariamente fazem o papel que esperam fazer, assim. E aí tentar, a partir disso, manejar uma situação menos pior possível, talvez. É como eu vejo. Perfeito. Se a gente for passar para o texto que a gente iria discutir hoje, né, o título dele é O Problema das Regulações no Organismo e na Sociedade. O problema das regulações, que é a palavra que a gente está falando aqui o tempo inteiro, de homeostasia, etc. E de também regular, no sentido de fazer uma espécie de regra, uma regra no corpo, uma regra do corpo estabelecida por não sei quem, né? Por uma instituição psiquiátrica, uma instituição médica, uma instituição, um corporativismo de psicólogos, como o Canguilhem fala que é a psicologia, né? O psicólogo faz parte de uma corporação de gente que fica se alimentando e tal.
Bom, esse conjunto de regras e regulamentos que se estabelecem no corpo, no organismo e na sociedade. Esse texto é muito bacana porque ele vai questionar se é possível ou como opera essa transposição que se faz de que a sociedade se comporta como se comporta por causa do corpo, ou se comporta como um organismo, como um órgão que tem seus mecanismos, seus meios de ação, suas estratégias de regulação. É um texto muito bacana nesse sentido, porque ele vai mostrar um novo perigo. Porque se tem um perigo que é a fisiologia determinar o que o paciente tem que ser e sentir, né? O médico determina os valores, não deixa ele atravessar os seus valores, não deixa o indivíduo ser normativo. Tem um segundo problema, que é buscar no conhecimento da biologia ou da fisiologia a justificativa de como a sociedade deve ser. Você fala assim, é assim que funcionam os órgãos, é assim que tem que funcionar o nosso país. E aí, o que ele vai observar? Nosso país, nossa sociedade, nossa comunidade, né? Tudo muito estabelecido a partir de um empréstimo que se faz, um empréstimo grosseiro que se faz da biologia. E aí a biologia diz, então a gente fala que tem que ser assim. Um exemplo bem ruim pelo teor, acho que não por ser um mau exemplo, mas pelo teor, é quando se naturaliza o estupro. É uma importação da biologia esse discurso. Quem diz que o homem não tem o freio, ele é um animal que não consegue se segurar, então, diante de alguém que chama a sua atenção, ele está justificado pela biologia a executar, a assediar, a violar. E isso é um discurso, enfim, a gente sabe o quanto essa transposição aparece. E aí a gente fala, e aí, né, na vida cotidiana a gente tende a brigar, né, a fazer, né, tipo, a réplica a isso, e não observa, né, como isso é grave, também no sentido de que encontra em algum lugar uma justificativa biológica. Sei lá, eu poderia dar mais nesse sentido, mas aí pode ser meio perigoso, né? Mas você pega, por exemplo, a ideia de que o ciúme é uma forma de você perpetuar a sua espécie, portanto, as relações têm que ser reguladas, monogâmicas, etc. Né? Porque você é biológico. A monogamia é biológica, entende? É muito fácil. Ela pode ser, pode não ser, que seja, faça-se o que se queira com a sua vida. Mas aí a gente encontra uma regulação social que ela é fundada e aí ela tem esse ar essa dignidade científica, porque afinal foi um biólogo que falou que o ciúme é biológico. Então, porque ele é biológico, então a gente precisa não tenho culpa, eu encontro justificado o feminicídio. Uhum. O exemplo que eu estou dando não é para todo mundo aqui abrir relação e tal, não é necessariamente para isso. É algo muito mais sério. Não é necessariamente. É algo muito mais sério. A forma como enfim. Nossa. Ernesto, ia falar? Vinícius, tem um texto. Tá me ouvindo? Tá cortando um pouquinho. Oi. Agora voltou. Vamos ver se eu... tem um livro que chama Testosterona Rex, que é de uma antropóloga, e ela faz um estudo sobre como todos esses discursos sobre a superioridade masculina, sobre a força, sobre ser o homem o que caça, ele foi organizado de uma forma machista biologicamente. Então ela faz um estudo biológico super interessante, assim, desconstruindo todo esse caminho assim, que a biologia construiu para justificar alguns comportamentos, inclusive animais. Assim, eu acho
super interessante. Estou terminando de ler e ele é bem bacana. Como é que é o nome da autora? Como é que chama? Cordelia Fine. Porque Acho que é antropóloga, Cordelia. interessa bastante. Então, é mais um exemplo, né? Ou um conjunto de exemplos aí que tem desse empréstimo que se faz e desse lugar que a biologia tem e que volta no que a gente falava antes, né? De uma ideia de natureza ou de um ideal humano construído por um conjunto de naturalistas e naturalistas homens, né? Eu acho que esse é o detalhe que se também chama, né, a atenção, que são a partir de pontos de vista, enfim, de caras. E é um negócio que, enfim, eu sofro muito bullying de psicanalistas, porque quando eu mostro isso no Freud, se diz que, mas é uma leitura anacrônica, etc. Claro que é uma leitura anacrônica, você não pode dizer, xingar o cara de algo que não existia na época. Mas esse não é um problema. O problema é que a construção da teoria é feita a partir de um ponto de vista. E ponto de vista não é anacrônico. Ponto de vista é ponto de vista. Então, claro, ele é um ponto de vista do tempo dele, mas não deixa de ser, né? Especialmente um um sujeito ponto de vista que perpetua aí por muitos e muitos anos e tem gente que continua reproduzindo da mesma maneira. Eu sempre faço propaganda de um artigo meu nessa hora, que é como Freud naturalizou um estupro. É uma análise do caso Dora, que ele encontra justificado o estupro dela por causa da histeria, que ela não goza. Não há um estupro, na verdade, né, na leitura do Freud. Há um fato de que ela não se sente atraída pelo pênis ereto do Sr. K. E como ela não se sente atraída por esse pênis, ela só pode ser histérica. Assim, porque ela não quer fazer sexo, ela é histérica. E isso é uma base importante da teoria do Freud, assim, né? E, enfim, e isso não é escutado. E aí, bom, fiz essa propaganda aqui do artigo, mas porque também essa pesquisa que eu faço com o Freud tem a ver em como esses conceitos, essas construções da biologia são utilizadas sem nenhum senso crítico por quem incorpora elas. Agora eu lembrei de um dia que eu e Tibério estávamos no Congresso de Filosofia da Psicanálise lá, e aí a gente teve essa discussão que eram os psicanalistas mostrando como os neurocientistas encontraram a pulsão de morte. Então, assim, é uma forma de você validar, dizer assim, por causa da apoptose, fenômeno da apoptose das células e tal. Então, você valida o conhecimento do Freud dizendo que o conhecimento do biólogo ou do neurocientista está certo. Então, a partir desse momento, eu valido o conhecimento do Freud. Enfim, o que eu estou fazendo aqui não é também acabar com o Freud e tal. Estou falando dos modos de operação da teoria dele, a forma como essa teoria é apropriada e como ela entra em relação com o campo da biologia. Né? Mas tinha isso, assim, se o neurocientista falou, então tá certo. Vinícius, sim. Me ouve? Não. Bom, eu aqui, né, ao ouvir, né, as falas, né, todas muito ricas, né, e, em alguma medida, né, o que eu, né, se é que tenho condições para isso, né, buscaria trazer um pouco uma espécie de inflexão de sentido, né, pretensamente mais, aspas, filosófico. Né? Até que ponto, né, se faz isso, eu consigo fazer, enfim, né, ficará aí, né, para discutirmos. Né? Eu acho extremamente válido, né, todas as chaves, né, de sentido, todas as articulações que brotaram até agora, né,
E alguma coisa, né, em certa medida, não que me preocupe, né, mas nós estamos falando, né, se é que eu posso assim dizer, de uma série de horizontes de compreensão, né? E eu acho isso muito rico, né? Uma dialética que pode se amarrar, vamos chamar assim, aos cacos, né? Vocês estão me ouvindo? Acho que tem o áudio de alguém aberto e daí está fazendo interferência. Certo. Ok. Então, uma dialética, vamos assim dizer, construída aos cacos, né? E isso não é uma deficiência da nossa roda de conversa, né? Muito pelo contrário, eu diria, é uma virtude, né? Há algumas coisas, né? E, em alguma medida, ainda me preocupam um pouco, né? Então, eu escrevi aqui, né? Desde onde configurar um ato clínico, né? Quantas clínicas podem ser dirigidas a um sujeito? Quantos sujeitos, né, haveria em um suposto sujeito? Quanto de organicidade e substancialidade pode haver em um sujeito, né? Quer dizer, e aí nós vamos entrando um pouco, né, numa espécie de dança dialética, né, e que é muito rica, né, que talvez não se feche jamais. Penso, né, quando falamos aqui de medicina, né, talvez nós estejamos falando de uma medicina mais voltada à subjetividade do sujeito, né? Quer dizer, um tipo de medicina, que nós poderíamos dizer, né, uma espécie de psiquiatria, né, muitas vezes, né, gerida, né, tomando o corpo como máquina, né, como organismo que é um conjunto de unidades, e um conjunto de unidades que se dá, né, à mensuração, né? Eu começava, e eu tenho de confessar isso, a ler aqui o texto que você nos dirigiu, do Canguilhem. Né? E aí eu estava preparando alguma coisa, mas como eu fui novamente um mau aluno, né, eu acabei só começando a ler agora. Então, eu estou aqui meio que fazendo um exercício de improviso e, ao mesmo tempo, um exercício um tanto quanto leviano, né? É uma espécie de prestidigitação, que eu estou um pouco falando daquilo que eu ainda, né, não articulei. Né? Mas, de qualquer maneira, né, falávamos em psicanálise, né? Nós sabemos, obviamente, que a psicanálise é um horizonte, né, se assim quisermos, né, como a própria medicina, né, e como a própria psicologia, se a gente pode assim fragmentar a coisa em áreas. Né? E desde aí há muitas atuações, né? Algumas que vão até muito ao encontro disso que nós estamos falando. Né? Há médicos e médicos, né? Há aqueles que estão mais descidos, né? Aquilo que seria da ordem do real do corpo, né? E aí, obviamente, às vezes tomam um sujeito um tanto quanto despossuído de sua subjetividade. Mas há alguns médicos que, pelo menos agora, creio eu, né, estão também atentos, né, a esse nosso debate. Né? E há muita coisa, né, que vai se encadeando aí, para todos os lados. Né? Então, na verdade, o que eu consegui fazer foram essas 3 perguntas. Né? Desde onde, né, esse ato clínico? Né? Desde onde haveríamos aí de construir uma crítica, e vocês vão deixando muito claro, e uma crítica muito pertinente vai surgindo desde vocês aí, né? Que é claro que um ato clínico precisa ser um ato sempre revisado. Né? É claro que um ato clínico precisa ser entendido, às vezes, atravessado, né, de uma dimensão fenomênica. Né? E que o sujeito, né, não é essa íntegra substância. Né? Mas, em certa medida, né, eu vou colocando um pouco, né,
na roda, né, esses elementos, né? Quer dizer, quando a gente assume que tem aí, né, em jogo, né, um ato clínico, em alguma medida nós estamos falando, né, de uma certa pleiade de regras, ainda que a gente deixe isso muito frouxo, e que é muito bom, às vezes, deixar, e principalmente quando nós estamos falando de subjetividade, quando nós estamos falando de um sujeito, né, que não é apenas o real do corpo, né? É um sujeito que está atravessado por suas angústias e tudo mais, né? Em certa medida, a grande questão é que, né, alguma defesa talvez nós tenhamos de fazer, né? E é muito bom, e eu acho que cada vez mais vocês estão se carteando, né, para fazer boas defesas, né? Mas eu ainda fico com uma questão, né? Quer dizer, haverá aí uma clínica, né? Há uma clínica que, em certa maneira, admite, né, a contingência, né, atravessando esse sujeito, admite que o sujeito não é uma dimensão agudamente calculável, né, mas que atos clínicos, né, em alguma medida, né, podem estar aí dispostos nessa clínica que vai sendo tecida, né, e você vem fazendo isso muito bem, né, desde há muito, né, colocando em debate várias questões, né? Quer dizer, eu às vezes penso, né, quer dizer, e o que fica? Qual seria o ato clínico, aspas, ideal, já que nós estamos justamente indo em crítica às idealizações, né? Seria isso. Bom, acho que você deixa a gente mudo, né, Tibério? Não, Com essa questão. não. Mas acho bastante pertinente. E eu, pela minha trajetória mais com a psicanálise, Claro. eu tenho encontrado na psicanálise muito recurso para poder fazer um ato clínico ideal, Sim. que não tenha como antecipação ou um pressuposto, uma prerrogativa de um ideal de sujeito ali na minha frente, mas, sobretudo, de um sujeito que se constrói a partir dos seus valores, que eu acho que dá para tirar muito, dá uma boa... tem muita substância a articulação da ideia de valor do Canguilhem com a noção de ética em psicanálise, que, enfim, já é bastante discutida, né? Mas é essa questão que norteia, que é um problema e que ela é convocada, para mim, de repensar essa clínica justamente nos casos que a clínica não funciona, né? Claro, que eu claro, digo que a gente pode pensar nas psicoses, que a gente pode pensar claro. no que se entende por delinquência, né? Sim, Quando a gente pensa mas aí não seria a clínica, necessariamente a clínica psicanalítica, né? Mas claro. a gente pensa... Sei lá, agora eu estou pensando nas experiências aí com escola, o Claro. Ernesto também sabe muito disso, o fenômeno da agressividade com crianças, né? Quantos a gente já não fez de reunião porque as crianças mordem e elas não são monstros, mas elas continuam mordendo, etc., né? A gente tem que fazer uma desconstrução raiz dessas expectativas de sujeito, e me parece que a escuta clínica, o trabalho a escuta, ela pode vir via psicanálise, via, né, fenomenologia, via outras abordagens, assim, né? Mas a escuta é algo a se idealizar, a escuta do sujeito lançando valores sobre si mesmo, Uhum. que a gente não consegue fazer num sujeito que não tem noção de próprio eu. E aí o problema fica mais complicado. Como é que você vai fazer isso, né? Psicose, como é que você vai fazer isso, né? Em outros, no autismo, etc. Claro. Isso que Mas, você fala é extremamente interessante e talvez nós possamos estender, né? Estender isso, né? Não só, né, àqueles que estão submetidos à clínica, né, mas até mesmo a todos nós, né? Quer dizer,
hoje a plena dificuldade, né, que se tem justamente, né, se falar, né? Em alguma medida, talvez, né, estejamos a repetir, né? A repetir, a repetir, a repetir, e perdemos o gosto, né? O gosto até pelo debate, né? Isso a gente conversou bastante, eu e você, alguns cafés tomados por aí, né? E eu só posso elogiar, né? Quer dizer, a tua iniciativa, todos os colegas que aqui estão, né? Que o tempo todo, né? Estão trazendo, né? As suas contribuições, né? Eu, em alguma medida, também vou me consonantando, né? Vamos assim pôr, né? Porque eu não sou um psicanalista. Poderia, você, qualquer um de nós, enfim, poderia estar nesse lugar, não há nenhum problema, né? Temos também aqueles que estão mais, né, com os pés na filosofia, nenhum problema, né? Quer dizer, eu só vejo riqueza nisso. Em alguma medida, eu estou naquele lugar, né, um pouco sobre os ombros do Derrida, né, em certa medida, né, nessa juntura sem geografia, né, nessa juntura sem molde, sem moldura, né, e que também, né, obviamente, né, posso até mesmo ter aí, né, alguma coisa a trazer, né? Então é perfeito, é muito legal o que você está falando, né? E só posso dizer que estou feliz de estar aqui com os amigos, né? Isso Que aí. bom, Tibério, que bom mesmo. Eu fico realmente feliz, super importante a tua fala aí e a tua contribuição. A gente está chegando no horário, né, do Sim. grupo, e eu fico a questão, né, a gente pega então esse texto que era para ser hoje, semana que vem, ou deixa e pega um outro texto, que é o verbete Vida, do Canguilhã, para a Enciclopédia Universal, o verbete que ele escreveu, chamado Vida. E que tem um Posso, pouco. posso fazer uma sugestão, Por né? favor. Meio que em benefício próprio. Como eu Claro. comecei a ler, né, esse texto, eu estou sendo egoísta, né? Não, mas Então, vamos fazer, eu acho que faz sentido, porque, né, a gente leu, outras pessoas leram, quem não leu vai ter oportunidade de ler, e aí depois a legal. gente, se alguém puder mandar novamente no grupo, no WhatsApp, o texto, porque entraram várias pessoas essa semana, e aí podem dar uma folhada lá. Mais alguma questão, minha gente? Não, mas acho que para a semana que vem, essa provocação que o Tibério fez, tem umas partes no texto que me fazem pensar nisso, quando ele fala sobre inclusive, bem rapidinho, desculpa, na página 76, eu acho, sobre o ideal que se discute o ideal de sociedade, né? E pensar que o ideal de sociedade ele está atravessado por algumas ideologias que fazem parte do nosso olhar clínico e que muitas vezes impedem que a gente tenha uma postura de olhar para esse sujeito sem ser atravessado por essas ideologias, por essas normativas, assim. Mas é só para já uma provocação para a próxima quarta-feira. Legal. Perfeito. Tá na página 76, né? Você falou. Acho que é. Tá. Bom, então, né, já temos 2 argumentos aí para continuar com esse texto. Então, seguiremos com ele. Eu tenho uma questão, mas na verdade minha questão é um convite, né? Próximo sábado, no grupo de estudos, no nosso grupo de estudos Filosofia e Perspectiva, vamos ter a oportunidade de poder escutar mais ainda o Vinícius, né? A gente vai debater sobre a questão de Charles Darwin e George Canguilhem e leituras do singular. Sintam-se todos convidados, qualquer coisa, a gente manda o link quem não está no grupo, quem quiser participar do grupo, sintam-se à vontade. Quem quer somente participar desse encontro, a gente manda o link no sábado, lá no grupo Insurgências. Tá o link da plataforma, tá bem? Todos convidados, bem lembrado. Tem essa fala aí que vai rolar aí, que eu fui convidado pelo João. Então, legal. Espero que seja, né? Que eu não fale besteira lá.
Mas aí vai ser no sábado às 5 horas, né? E depois tem lá no Lab Feno no final do mês. Daí a gente divulga mais pra frente essa, né, Nicole? Então tá bom. Então, muito obrigado mais uma vez e vamos retomar aí o texto semana que vem. Certo? Muito bom vê-las e vê-los, e Vélix. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.